E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Léo e dessa vez a gente tá fazendo mais uma conversa, né? Tô aqui com o Rô hoje. Eu sou o Rodrigo Schmigelo, né? Pra quem não conhece, não segue ainda aqui o canal. Eu tô numa viagem de moto conhecendo gastronomias regionais, o projeto chama O Mundo em Lanches, e essa viagem de moto pelo Brasil agora, né, que tá acontecendo, chama Expedição Farofa. Mas aqui a gente ainda tá falando de outras viagens suas, né? Tanto que os dois últimos vídeos, né? É importante ressaltar isso aí. O penúltimo vídeo nosso foi falando sobre suas viagens para o Uruguai, para a Argentina e para o Chile, né, contando um pouco mais sobre geral. E já que o nosso foco sempre são as viagens e a gastronomia local, o nosso último vídeo foi sobre o Uruguai. Então, se você tiver alguma curiosidade, vai lá e confere, porque foi uma conversa curta até, né, mas que deu para contar bastante. E o de hoje é a gastronomia da Argentina, né? Isso. E assim, Rô, partindo do princípio que são dois países vizinhos, o Uruguai e a Argentina, a questão da gastronomia de um para o outro é muito próxima, muda muita coisa. Como é que foi essa experiência? Então, além de serem países vizinhos, eles têm a mesma colonização, né? A colonização espanhola, mas com o passar do tempo, com a história, né? A Argentina recebeu imigrantes italianos também em peso ali no período da Segunda Guerra Mundial. Isso influenciou um pouco mais a gastronomia da Argentina e que fez mudar um pouquinho, eu acho, com a gastronomia do Uruguai. Então, a base principal ali, o que eu senti é a mesma, né? Então, a parrilla ali, né? O churrasco deles é muito forte também, tão forte quanto no Uruguai. Mas daí a influência italiana também pesa bastante, então a pizza é muito popular e a pasta, né, a massa. Então esses são dois pratos que estão na Argentina como um todo. Todos os lugares que eu passei tinha muita opção de massas e de pizza. A pizza deles não me agrada tanto, mas daí a gente vai falando no decorrer do vídeo aqui. E daí tem algumas outras influências, né, eu comentei da empanada no Uruguai que não é tão forte, na Argentina já tem um peso um pouco maior, já é mais popular e tem mais cuidado, né, no preparo dela. Em geral é mais ou menos isso mesmo, é bem parecida, a base é parecida, mas daí a referência italiana acabou mudando um pouquinho o direcional. Lógico que no Uruguai também receberam italianos, mas não senti que tem esse peso tão forte para essa imigração, né, como tem na Argentina, principalmente em Buenos Aires, ali nas grandes cidades ali da capital argentina, né, a grande de Buenos Aires. Eles têm um orgulho da tradição italiana, de serem netos de italianos, de serem parentes de italianos, muito forte, que eu não senti nem no Uruguai, nem em outras regiões da Argentina. Sei, legal isso aí, né? Porque querendo ou não, tipo, justamente por ter recebido a influência de outros países, né? Querendo ou não, a Espanha e a Itália, acaba mudando muita coisa na cultura local. Então queria também aproveitar para te perguntar essa questão da cultura gastronômica da Argentina. Como é que ela é? O que eu senti também, né? Eu falo o que eu senti porque não tem fundos científicos nem nada disso. Claro. Foi pela minha experiência, pela minha vivência no país, né? Então, como eu comentei, a parrilla é muito forte, né? Em todo lugar que você vai, tem muito churrasco argentino, mas o que eu senti é que eles têm pouca variedade de opções, assim, de pratos, principalmente fora das cidades grandes. Então, lógico, no Argentina é uma cidade cosmopolita, então vai ter opção de tudo quanto é canto do mundo, né? Vai ter mais variações, vai ter mais criatividade, inovação ali nos pratos, mas nos interiores e cidades menores é sempre a mesma coisa, assim. Pizza, pasta, churrasco, hambúrguer, as empanadas ali, né? Não como o prato principal, mas muito populares, e o milanesa, né? O bife à milanesa é muito forte. Na Argentina, e no Uruguai também, tinha esquecido desse ponto, mas no Uruguai também é muito forte. Mas na Argentina eu senti ainda mais força desse bife à milanesa aí. Essa cultura gastronômica da Argentina, né, então não tinha tanta variedade. O que eu sinto também é que um pouco pela crise econômica que se alastra no país já há muito tempo, né? Lógico que não é o que estão falando aí, que o país está acabado, que não sei o quê. Lá eu me senti muito seguro na maioria dos lugares que eu passei. Senti que as pessoas estavam vivendo relativamente bem, mas me parece que não tem aquele risco para comer, né? Então se a pessoa vai comer fora, ela tem que ir no lugar que ela sabe o que ela vai encontrar, que ela sabe que vai ser bom, que não vai ter o risco de testar uma coisa diferente, experimentar uma coisa que não gostou. E outro ponto curioso também, né, a gente tinha comentado aqui um pouquinho antes, é que na Argentina, diferente do que eu vejo no Brasil, em qualquer pousada ou hotel tem um micro-ondas. Também acho que é um pouquinho por conta disso, né, da crise econômica. As pessoas ou levam comida, né, quando viajam, né, eu senti que eles viajam bastante dentro da própria Argentina, só que daí tem que economizar de alguma forma. Ou esquenta a comida que comeu no restaurante sobrou, ou mesmo leva alguma comida ali que dá pra esquentar na hora. E o último ponto também é da força das parrillas, né, que em quase todo lugar público ali, tipo uma praça pública, uma praia de rio, tem churrasqueiras públicas, né, então as pessoas podem chegar lá e fazer a própria parrilla de forma gratuita nessas churrasqueiras que estão disponíveis lá. Sei, eu acho legal isso aí que você comentou, porque como você mesmo disse, às vezes acabam vendendo uma
ideia muito pesada sobre a Argentina atualmente, né? E a gente sabe que tem crise e tudo mais, como você mesmo falou, o que a gente fala aqui não é com embasamento científico, é com base nas suas vivências no local, mas eu acho legal essa forma que as pessoas têm de acabar se reinventando, sabe? No meio da crise. Então, como você falou das churrasqueiras em locais públicos, o que é um negócio muito bacana, dos micro-ondas em hotéis, né? Essas coisas que as pessoas acabam se virando um pouco melhor por conta da crise no país. Se você tiver outras informações científicas, tiver um conhecimento maior, lembrando que aqui a gente não tá afirmando nada e não é com base científica igual o Léo falou agora. Exato. Então deixa aqui o link também, ajude a gente a melhorar o conteúdo também, numa forma que vai ajudar as pessoas a entenderem melhor a economia, a política e os outros países por onde eu passei ali, pelo menos. Exatamente, né? Entender o que levou a estar daquela forma, né? Por exemplo, contexto histórico. E aproveitando também, Rui, no meio de todas essas comidas que você falou e tudo mais, tem várias opções na Argentina, né? Pelo visto. Teve alguma, assim, que pra você se destacou mais surpreendeu, alguma novidade, ou que você não esperava que fosse tão boa assim? Como é que foi? Uma que eu acho interessante, não é que é boa, assim, né? Mas eles usam muito o intestino do boi, principalmente no interior da Argentina, na churrasqueira mesmo, na parrilla. Então eu esqueci o nome, é um nome difícil aqui, vou deixar em algum lugar aqui. É chichuchuri, mas daí é o nome do intestino mesmo ali, feito na parrilla, né? A gente come isso aqui no Brasil de algumas outras formas, normalmente cozido, né? Eles fazem lá no churrasco mesmo. E daí, coisas que surpreenderam mesmo foram mais lanches mesmo, né? Sim. Então tiveram 2 lanches que surpreenderam bastante. Eu falei do milanesa, que é muito forte lá, né? Tanto lá quanto no Uruguai. Mas eu comi um sanduíche de milanesa em especial de um lugar que faz um sanduíche diferente, né? Que não é o padrão. Então, o milanesa também, tanto quanto a empanada, não tem uma receita certa. Então, cada lugar que você vai, você come de uma forma. Pode ser no sanduíche, pode ser no prato, ele fica disponível nos mercados também, em embalagens ali pra você esquentar de forma rápida. Mas esse sanduíche de milanesa que eu comi em Córdoba, ele surpreendeu muito, né? Então era um pão bem macio, uma maionese muito gostosa, foi bem diferente. E tem um outro sanduíche que é bem tradicional lá também, né? Assim, não em todo lugar, eu não achei com tanta frequência, que é o lomito, né? Que é um pedaço de bife feito na parrilla também, com tomate, maionese, algumas coisas assim, que pode variar bastante o sabor, mas que eu comi um em Mendonça que foi muito bom também, no lugar de um ex-lutador de boxe, que eu fui indicado pelo cara da casa que eu tava ali, que surpreendeu bastante também, bem simples ali, bem gostoso. Da Argentina que eu lembro, assim, dos pratos que surpreenderam foram os lanches mesmo, né? A ideia do Mundo em Lanches não é experimentar lanches pelo mundo, né? Conhecer gastronomias regionais e depois transformar em lanches, mas esses 2 da Argentina foram os que mais surpreenderam. E eu achei legal isso aí por serem 2 comidas, querendo ou não, simples, né? E uma coisa que até tinha te perguntado no último vídeo, que era em relação aos preços e tudo mais, do Uruguai que você tinha ido no final de ano, a Argentina, como a gente mesmo falou, acaba chamando um pouco a atenção por conta da crise lá. E esses lanches que você comeu, acredito eu que sejam num preço acessível, né? Como é que foi? Sim, na Argentina, assim, na época que eu tava lá, né, já a última vez que eu fui já faz um ano, na conversão oficial, né, o preço ficava bem parecido, né? Então, um pouquinho mais barato quando você vai em restaurantes comparado com o Brasil, mas ir no mercado era um pouquinho mais caro, então acaba equilibrando um pouco do que no Brasil. Mas você faz a conversão paralela ali, que é muito fácil você fazer dentro da Argentina, vale o dobro. O real vale o dobro do que valeria numa conversão normal. Então as coisas se tornam muito baratas. Os lanches, se eu falar um valor aqui de quanto eu paguei, eu vou estar mentindo, mas uma refeição completa ali desses sanduíches não foram... desse milanesa, que era um lugar um pouquinho mais gourmet, acho que deve ter sido uns R$40 com batata e uma cerveja. E o lomito era coisa de R$15, completo também, com bebida e tudo mais. E assim, falando sobre a Argentina, um ponto que a gente também não pode deixar de falar é aquela questão do alfajor, né? A ligação do povo da Argentina com o alfajor é tão forte assim quanto falam? É muito forte, o alfajor ali tá presente na Argentina como um todo, né? Não é só em Buenos Aires, é na Argentina toda mesmo. Tem alfajor também mais artesanal, tem industrializado, tem de várias formas diferentes, é muito bom. Ó. E aproveitando esse gancho, né, pra gente terminar de falar sobre a gastronomia local e tudo mais, uma história que você já tinha me contado e eu achei muito interessante é que você foi num restaurante que saiu naquele programa chamado Street Food, né? Aqui da América Latina, que inclusive tá na Netflix. Então eu queria saber como que foi essa experiência de ir no restaurante que saiu lá. Foi bacana, tudo mais? Foi bem legal, né? Foi quando eu tava em Buenos Aires, na verdade eu não fiquei em Buenos Aires mesmo, eu fiquei na Grande Buenos Aires, né? Que é como se fosse aqui em São Paulo, tipo ABC, alguma coisa nesse sentido. Sei. E daí eu fui no restaurante Las Chicas de la 3, que é um restaurante dentro do Mercado Central, não era tão perto, né? Eu tava de moto, então consegui ir com mais tranquilidade. E experimentei a torta
torta delas que é muito famosa, né? É uma torta feita de batata, né? Elas fazem cubinhos de batata, fritam elas porque é a Pato e a parceira dela que cuidam desse quiosque, né? Tá bem famoso lá na Argentina hoje em dia. Fritam, fazem lá, colocam na forma ali, colocam queijo, gratinam depois e daí cortam como se fosse uma torta firme. Tem um nome especial que eu não vou lembrar agora de novo e vou deixar aqui pra vocês. Mas é muito bom mesmo. Foi um prato bem diferente ali do que eu vi na Argentina, né? Não é tão tradicional. Ele tem uma referência espanhola, pelo que eu tinha pesquisado, mas valeu a pena conhecer, mesmo com essa caminhada toda aí, tendo passado ali, foram acho que uns 15 quilômetros de distância. Nossa. Mas foi bom. Sim. E elas foram super receptivas também. Elas duas ainda tocam o restaurante, daí elas mesmas quiseram, tipo, falaram pra eu tirar foto com elas. Sei, pra divulgar o negócio. É. Não, achei legal. E depois de todas essas opções relacionadas à gastronomia da Argentina, tudo mais, essas histórias, você acha que tem mais alguma coisa que vale a pena citar, com base nas suas experiências? Como é que é já? Então, da Argentina, eu acho que a experiência que eu tive foi mais essa mesmo. Tem bastante opção, mas as opções não mudam nos lugares que você vai. Sempre são essas 5, 6 opções, né? Que eu já tinha comentado. Sim. Eu acho que é isso, né? O churrasco é muito forte lá também, é muito bom. Vale a pena conhecer, né? Você tem que ir lá com certeza, e tirar suas próprias conclusões também. Aproveitar esse momento que o real tá valorizado em relação ao peso, né? Que eu acho que é uma oportunidade. É, um país se torna uma viagem mais acessível, né? Sim, é um país que vale a pena conhecer. Não é tão perigoso assim. Eu passei por Rosário Central, que daí foi uma cidade um pouquinho mais perigosa do que em outros lugares. Ali um clima um pouquinho mais de insegurança, mas em Buenos Aires, em todas as outras cidades que eu passei, tive uma sensação de segurança forte lá, viu? Foi tranquilo. Ah, bacana. E bom, gente, essa aqui foi a nossa conversa sobre a gastronomia da Argentina, né? Com o Rô contando as experiências dele e tudo mais. E pra encerrar, né, a nossa conversa sobre esses 3 países, do Uruguai, da Argentina e do Chile, o nosso próximo vídeo é do Chile, né? Você contando suas experiências e tudo mais. Então, se você gostou dessa nossa conversa, deixa sua curtida, continua acompanhando a gente. E se tiver também alguma sugestão, alguma coisa que possa ajudar, algum comentário, se você já viajou pra Argentina, deixa aqui pra gente também, né? E obrigado aí pela audiência, deixa o curtida aí, segue o canal.